Meus queridos irmãos, vamos a mais um ensinamento aqui do livro O Anã, pelo espírito do irmão Heitor. Não seja rápido para julgar o outro, ele foi mais rápido que você. Você já deve ter ouvido esta frase: falem bem ou mal, mas falem de mim. Será que é isso que você realmente quer? Pense bem antes de diluir como éter. Não se preocupe com o que os outros vão falar de você. O outro também, com você, irá se apoquentar. A aprovação unânime no mundo vigente é coisa rara que mora no coração do homem maldizente. Mantenha sua consciência sempre desoprimida. Lute contra a paralisação em sua vida. Conserve os ouvidos livres da maledicência e obterá como resultado alma nova e paciência. Não carregue cobras em saco de pano velho. Preocupa-se com os outros é fomentar prisão. Faça o que deseja fazer sem sentimento de culpa. Se você não for por você, qual será a desculpa? Então, realmente o que esse irmão está falando, tem muita gente que preocupa. Se eu fizer isso, os outros vão falar de mim, vai falar bem, vai falar mal. Se eu comportar assim, as pessoas vão falar de mim. Então, tem muitas pessoas que vivem preocupadas com o que os outros vão falar dela. Se está bonita, se está mal vestida, se não está. Então, isso é coisa do ser humano, de preocupar assim com o que os outros falam, né? O que os outros estão falando de mim? O que será que eles estão falando? Tem gente que preocupa com isso, né? Então, como o irmão fala aqui, a gente às vezes preocupa com o que os outros estão falando de nós. E o outro também fica preocupando se a gente está falando mal ou bem deles. Então, a gente deve preocupar mais com a nossa própria vida, com os nossos próprios atos, do que com os atos que os nossos irmãos estão tendo. Se ele está fazendo coisas erradas nesse momento, é porque ainda não se despertou para as coisas de Deus, ainda não despertou para as coisas boas, que não deve sim ficar com maldizente, falando mal de todo mundo, porque infelizmente tem gente que é fofoqueira e gosta de fofocar sobre a vida de todo mundo, né? Então isso não é bom. Tem pessoas que quando não tem o que falar, ainda inventa, pior ainda, né? Então, o que acontece com essas pessoas que só fazem fofoca e falam mal dos outros? Ainda inventa, mentira, caluniam. Numa outra língua, ela vai vir com problema na boca. Na língua, vem com aquela língua enorme, senão vem mudo, né? Então, realmente, a gente, como ser humano, às vezes a gente comenta. Quando a gente faz isso sem maledicência, quando a gente fala assim, você soube a filha da dona Coisa, está grávida, ela é solteira, ela está precisando de ajuda. O que a gente pode fazer para ajudar? Arrumar roupa, arrumar um bercinho, ou dar uma cesta básica para ajudar aquela família tão necessitada. Isso já não é uma fofoca. Quando a gente comenta isso com outra pessoa ou com outras pessoas, a fim de buscar ajuda para aquela pessoa. Vai depender da intenção que está indo no coração. Se é de ajudar ou se é de fazer uma fofoca. Então é diferente daquele que faz por prazer de fofocar, é diferente. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, comentamos a vida de outra pessoa. Como uma vizinha que passou mal, a minha filha falou assim, ela passou mal, ela estava internada no hospital, saiu e agora desmaiou, está todo mundo chorando, preocupado. Não é fofoca. Ela está contando o que está acontecendo com uma vizinha nossa que está com problemas de saúde. Então, a gente deve preocupar sim com os nossos atos. O que é que nós estamos fazendo com os nossos atos, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Então não importa, tipo assim, se eu falar assim, eu hoje vou deixar minha família em casa sozinha, já deixei comida pronta, porque eu preciso descansar minha cabeça, então eu vou sair e vou dar um passeio o dia inteiro. Então, chega um momento quando a gente está muito estressado, esgotado, que a gente precisa ficar sozinho, ter um silêncio para a gente pensar e meditar. Isso não é errado. Isso é amor por nós e amor pelo nosso próximo. Então, uma pessoa pode falar, nossa, lá, ela fez uma comida lá correndo e saiu e foi bater pé. Alguém pode falar isso de nós. Quem realmente não compreendeu está a fim de fazer fofoca. Mas o que importa
é o que vai na nossa consciência. Que vai na nossa consciência. Todo ser humano, quando está muito atribulado de coisa, de problema, ele quer silêncio, ele quer sossego para pensar, para descansar a mente. Então, a gente deve manter a nossa mente despreocupada com isso. Não importa o que o outro vai falar, se é bem ou se é mal. Importante a nossa consciência estar tranquila. Então, como o irmão fala aqui, não carregue cobras em saco de pano velho. Essas cobras, quer dizer, são as fofocas, as mentiras que as pessoas fazem, né? Uma cobra num pano velho, o que ela vai fazer? Ela vai furar e vai picar quem estiver carregando, né? Que é só uma metáfora, mais ou menos, quer dizer isso, né? Vai picar a própria pessoa. Aquele negócio, quando a pessoa esquece de cuidar de sua vida e fica fofocando a vida dos outros, ela está jogando uma pedra para cima. E essa pedra, uma hora, vai cair na cabeça dela. Tipo assim, se eu estiver falando mal do filho da vizinha ou da vizinha, falando mal, a pessoa não presta, a pessoa é isso, é aquilo, depois vai cair na própria cabeça, como que é? Que a gente vai ter dentro de casa, ou a gente mesmo, ou uma própria pessoa, um ente querido nosso, fazendo os mesmos erros que a gente cutucou e apontou que o vizinho estava fazendo. Por isso, todos nós temos tetos de vidro. Não devemos jogar pedra para o alto porque ela cai na nossa cabeça. Tudo aquilo que a gente critica, que o outro está fazendo de errado, a gente uma hora vai fazer a mesma coisa ou talvez pior, né? Agora, não é errado quando, digamos assim, eu sei que uma pessoa está cometendo crime aqui na rua, cometendo crime, roubando, eu chegar perto de uma vizinha que às vezes sai e deixa a janela aberta, a porta aberta, e falar, toma cuidado, porque fulano de tal está entrando nas casas para roubar, viu? Toma cuidado. Isso não é fofoca, eu estou simplesmente avisando uma vizinha dos perigos que está rondando a casa dela e a minha. Então, a gente não deve, como o irmão fala aqui, fomentar prisões. Fomentar prisões é a gente cuidar da vida dos outros e não cuidar da nossa. Tem pessoas que às vezes ela não quer pensar nos problemas que ela tem dentro de casa, então para ela é mais fácil ficar falando, comentando a vida dos outros para fugir dos próprios problemas. Isso também não é bom. Eu vou cuidar da vida dos outros porque a minha vida não está boa, né? Então a gente tem que cuidar sim da nossa vida, com amor, com carinho, e lembrar que o nosso corpo é um templo vivo de Deus, e usar a nossa língua para falar coisas boas, usar o nosso ouvido para ouvir só coisas boas e os nossos olhos para ver as coisas boas. Mas isso não quer dizer que a gente deve ficar cego para ver que às vezes tem um criminoso perto da gente e a gente precisa, de uma certa forma, alertar as pessoas que estão ali correndo risco por aquele agressor estar ali rondando a nossa casa, rondando alguém. Seria até falta de caridade a gente saber que tem um assassino ali que ameaçando a vida da outra pessoa e a gente não vai lá e alerta ela, ó, cuidado, cuidado com essa pessoa, ela pode fazer mal para você e para sua família. Isso não é fofoca. Então, o que falam de mim, o que pensam de mim, a gente não deve se preocupar tanto com isso. A gente está em paz com a nossa consciência. Isso que é importante. Então, faça o que a gente quiser fazer. Se a gente está em paz com a nossa consciência, seja que atitude que a gente tiver a tomar. Se a gente está em paz com a nossa consciência, que aquela é uma atitude certa, então vamos seguir em frente. Por isso que a gente sempre, antes de tomar qualquer atitude que seja, a gente deve levar o pensamento a Jesus e fazer uma prece. Amado Mestre Jesus, me ilumina, será que isso que eu vou fazer está certo ou está errado? E pensar, se eu fizer de tal maneira, eu vou estar agindo certo? Jesus vai ficar feliz de ver eu tomando uma atitude certa? Ou será que eu estou fazendo é errado e Jesus não faria isso? Então é a gente pensar, Jesus faria isso? Jesus era por amor e misericórdia. Então vamos usar a misericórdia para conosco e para com os nossos irmãos, né? Então, meus queridos irmãos, que possamos meditar nesse simples ensinamento do nosso irmão Heitor no livro O Anã. Fiquem na paz de Deus, que Deus a todos abençoe. Que assim seja. Amém, Senhor. Louvado seja.